Aula 9. Boa noite a todos. Perdão. Essa semana a gente encerra o conteúdo programático com as aulas 9 e 10, referente à parte de probabilidade na disciplina, né? A saber, na aula 9 temos probabilidade condicional e independência de eventos, e na aula 10, os teoremas da probabilidade total e de Bayes, né? É possível que a gente veja hoje a aula 9 e na próxima quarta-feira a aula 10, que esses teoremas é interessante que eles sejam vistos separados. E aí, fazendo isso, essa semana, estamos dentro da nossa programação. Na semana que vem a gente faz revisão, na semana seguinte a nossa avaliação, dias 9 e 10 de maio. Bom, apenas recapitulando ao que nós havíamos feito na última aula, onde nós tratamos os conceitos de probabilidade, né, nós vimos mais detalhadamente as probabilidades em que se referia à situação envolvendo os eventos, né? A gente viu que, para trabalhar a probabilidade, a gente precisava ter um espaço amostral que vinha de um experimento aleatório. E dentro do espaço amostral, a gente conseguia coletar eventos. E a gente consegue calcular a probabilidade do evento, sempre. Então, qualquer tipo de probabilidade que a gente está calculando é a probabilidade dentro de um evento. Probabilidade de um evento acontecer, dado que eu tenho meu espaço amostral, dado que eu fiz um experimento aleatório. Então, sempre que eu tiver evento, eu terei operações em conjuntos, união, interseção, eu terei também complemento, né, terei diferença. A gente viu aqui a definição de evento mutuamente excludentes ou exclusivos, né? São aqueles eventos cuja interseção é vazia, e eu citei vários exemplos. Então, a gente, além de ver essa parte inicial, também viu algumas propriedades da probabilidade, né? E conhecendo essas propriedades, né, nós podemos, então, entrar de cabeça nos cálculos de probabilidade, enfim. Lembrando que lá no nosso, aqui, na nossa plataforma, nós temos, eu separei por semana, né? Então, a semana, teoricamente, estaria reservada na semana 3, essa parte de probabilidade condicional que a gente está vendo hoje. Na verdade, ela está sendo vista aqui, ó, de 24 a 30 de abril. E ela vai ser vista junto com a aula 10. Então, essa lista de exercício 3 aqui, que quando eu liberar para vocês, vocês vão ter acesso, ela traz probleminhas de probabilidade muito interessantes, né? São alguns exercícios com, não com a resolução, mas com o gabarito aqui do lado, tá? Em que você fica trabalhando probabilidade. Tá? Isso aqui você brinca de fazer probabilidade, praticamente. Tá? São probleminhas muito interessantes. Na aula de revisão de exercícios, até na próxima aula mesmo, a gente pode fazer alguns exercícios desse aqui, que são exercícios bem interessantes de se fazerem. Tá? Mas, antes, a gente vai ver as teorias que trata-se tanto da probabilidade condicional quanto dos teoremas. Em torno da probabilidade condicional, o que nós estamos previstos para hoje, nós temos o seguinte. Primeiramente, como é que eu faço para encontrar a probabilidade da união de dois eventos? A gente já viu isso. A gente já viu que se eu tiver dois eventos, A e B, provenientes de um mesmo experimento aleatório, né, dentro do mesmo espaço amostral, a probabilidade da união ela será dada pela probabilidade de acontecer o evento A, mais a probabilidade de acontecer o evento B, menos a probabilidade de acontecer a interseção dos dois eventos. Isso já foi explicado. Beleza. Mas como eu calculo a probabilidade da interseção de dois eventos? Bom, aí tem o seguinte. O que seria a probabilidade da interseção de dois eventos? É basicamente sobre isso que a gente vai trabalhar, e pensando na probabilidade condicional
com a relação direta na probabilidade da interseção, né? Como seria essa probabilidade condicional associada à probabilidade da interseção de dois eventos? Vamos lá. Seria da seguinte forma, voltando, seria da seguinte forma. Vamos primeiro pensar na definição de o que é uma probabilidade condicional. É uma condição, né? Eu vou colocar uma condição sobre a minha probabilidade. Uma coisa é perguntar, qual é a probabilidade de eu selecionar uma pessoa do sexo feminino em um grupo onde há pessoas do sexo masculino e feminino? Beleza. Se eu souber o número de pessoas do sexo feminino e o número total de pessoas, eu consigo calcular a probabilidade, porque a definição de probabilidade é o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Mas se colocar uma condição sobre essa probabilidade, tipo, qual é a probabilidade de eu selecionar uma mulher desse grupo, dado que eu sei que ela tem uma idade superior a 20 anos? Então, eu estou restringindo o meu espaço amostral a um conjunto das pessoas com mais de 20 anos. Então, naquele grupo, eu tinha uma quantidade de pessoas e tinha pessoas com mais e menos de 20 anos. Quando eu fiz a minha condição, quando eu condicionei a minha probabilidade, eu restringi o meu espaço amostral a apenas aquelas pessoas dentro da condição. Então, pensar na condição é eu pensar da seguinte forma. Bom, o que eu quero é o seguinte, a pessoa tem que ser do sexo feminino e tem que ter mais de 20 anos. Então, eu tenho dois eventos que eu posso fazer uma interseção, que é justamente a pessoa ser do sexo feminino e ter mais de 20 anos, e o meu espaço amostral, ele passa a ser um espaço amostral restrito dentro do condicional que eu estou colocando, dentro da minha condição. Então, quando eu faço aquela definição de probabilidade do número de eventos, do número de elementos do evento, dividido pelo número total, o meu evento agora passou a ser aquela interseção do sexo feminino, com a idade acima de 20 anos, e o meu espaço amostral foi restringido aos 20 anos. Então, a definição de probabilidade condicional, ela passa exatamente por aí, por esse tipo de exemplo. Tá? A probabilidade condicional ela passa da seguinte forma. Né? Dado um evento A, e um evento B, do meu espaço amostral, probabilidade condicional seria a probabilidade condicional de acontecer o evento A, dado que acontece o evento B. Então, seria exatamente isso aqui. Ó. A notação de probabilidade condicional é essa daqui. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui está escrito aqui. Está tudo escrito aqui. Tá? Primeiramente, ele faz uma conversa. No caso, ele está colocando o exemplo do dado, né? Da face 2, do ser par. Né? Ser par e a face ser 2. Então, estou colocando a condição aqui. E aqui ele já coloca uma coisa que eu vou fazer para vocês agora, que é a anotação. Né? Probabilidade de A dado B, ou probabilidade de A condicionado a B, ou probabilidade de A dado que B ocorre. Qualquer uma dessas está valendo, que é exatamente o que eu estou colocando aqui. Ó. Essa barrinha é a barrinha da probabilidade condicional. Ela sempre vai aparecer uma barra em pé, tá? E se refere à probabilidade condicional. Então, no nosso exemplo, o A é a probabilidade de ser do sexo feminino, em um grupo onde há pessoas do sexo masculino e feminino. E o B é a condição que essa pessoa tem que ser maior de 20 anos. Então, pela definição de probabilidade, né, eu acabo indo dentro de ter que calcular duas probabilidades. Uma, a probabilidade da interseção, que é quando eu vou ficar sabendo, né, dentro do meu conjunto, quem seriam as mulheres com a idade acima de 20 anos,
certo? E no denominador, certo? Alguma coisa envolvendo o meu novo espaço amostral, que agora passa a ser o meu evento B. Não sei por que não foi. Deveria ter ido. Ah, ficaria tão bonitinho. Ah, aqui embaixo. Ah, tá. Estou colocando uma coisa a mais aqui embaixo. Isso. Ok. Então, eu estou interessado em calcular a probabilidade condicional. Então, ela depende, ela acaba sendo, por definição, essas duas probabilidades aqui. Na verdade, acaba sendo a mesma coisa, porque calcular cada uma dessas probabilidades é dividir pelo número de elementos do conjunto ômega. Tá? Essa probabilidade daqui de cima é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de ômega. Essa daqui é o número de elementos de B sobre o número de elementos de ômega. A gente acaba voltando com essa fórmula daqui. Essa acaba sendo a fórmula da probabilidade condicional, por tudo que eu já expliquei agora há pouco. E olha só, acontece que a matemática permite, sabendo que nenhuma dessa probabilidade aqui é igual a zero, a matemática permite informar que, por conta dessa fórmula aqui, a probabilidade da interseção vai ser igual a P de A, então, P de B dado A, ou, como o próprio exemplo em amarelo sugere, P de B sobre P de A dado B. Oh, meu Deus do céu. B. É a mesma coisa, tá? P de A interseção B ou P de B interseção A, que é igual a P de A interseção B. Então, essa fórmula daqui, ela permite que eu chegue a essa fórmula daqui de baixo, certo? Mas ela é a mesma coisa dessa fórmula daqui, porque P de A inter B é a mesma coisa que P de B inter A. Tá, faz Então, sentido, no caso. oi? Não, faz sentido, faz sentido. Desculpa, Tá? tava. É. Então, eu posso deixar a probabilidade da interseção, tá, como sendo a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A, dado que A acontece. Eu tenho um exemplo, que é um exemplo clássico, para trabalhar essa definição de probabilidade da interseção. Tá? E também tem exemplo para calcular essa probabilidade condicional. No final, aqui eu vou colocar um quadro, tá? Que a gente trabalha bem essa probabilidade condicional aqui, no final dessa aula de hoje. Tá? Mas, como eu estou interessado agora em trabalhar a probabilidade da interseção, eu tenho o seguinte exemplo para a probabilidade da interseção. Assumo que eu tenho uma urna com bolas, tá? De mesmo peso, mesmo tamanho, e o que muda nessas bolas são as cores. De modo que a urna está fechada, você vai fazer o sorteio lá, e você não sabe qual é a cor da bola que você está pegando. Tá? Então vamos supor que nessa urna tem 3 bolas azuis, 3 bolas azuis, sei lá, 5 bolas verdes E e duas 2 bolas amarelas. bolas pretas. Ok. Eu escolhi palavras, cores iniciando com letras diferentes. Tá? E eu quero uma determinada probabilidade. Tá? Isso aqui é a minha urna, tá? Que representa meu espaço amostral. Né? Todas as possibilidades de retirada de bolas estão aqui. Eu vou fazer retiradas aleatórias dessa urna. E eu estou interessado em saber qual é a probabilidade de eu retirar 2 bolas. Duas bolas. E elas serem sendo a primeira vai fazer o A, pode.
Agora foi. Sendo a primeira azul e a segunda, aí já mudou o padrão aqui. Deixa eu ver se agora vai. Foi. E a segunda verde. Tá? Acabou que meu texto mudou para Time New Roman por conta disso. Cliquei aleatoriamente. Mas a questão é essa. Qual é a probabilidade disso aí acontecer, dado que eu tenho essa situação aqui? Né? Então, a ideia é fazer a retirada. Só que a retirada é a seguinte. Eu vou retirar a primeira bola, né? E aí eu venho uma observação muito importante, tá? Que é a questão da reposição. Depois vocês vão entender o que significa essa importância de retirar com e sem reposição, o que muda no contexto do problema. Mas eu vou retirar sem reposição. Tipo, eu retirei a bola, não pus de volta lá na urna, né? Quando eu faço isso, ao retirar a primeira bola, eu tenho quantas bolas lá? Eu tenho 10, né? Quando eu vou retirar a segunda, o meu espaço amostral já não é igual ao espaço amostral da primeira retirada, já não tenho mais 10 bolas, né? Vamos supor que eu retirei a primeira e a primeira foi preta. Então, eu já não tenho mais essa bola preta na urna. Então, eu tenho 9 bolas, sendo que agora só tenho uma preta. Então, a ideia da retirada de bolas, de urnas, tá, tem a ver com a probabilidade da interseção da seguinte forma. Quando eu pergunto qual a probabilidade de retirar sem reposição 2 bolas, sendo a primeira azul, sendo a primeira azul e a segunda verde, que probabilidade é essa? Aí vamos lá, né? O que é que vai acontecer? Eu estou interessado, né? Os meus eventos, obrigatoriamente, são as letras iniciais da cor da bola. Tá? Eu estou interessado em calcular a probabilidade da interseção. Tá? Que interseção é essa? Se a primeira é azul e a segunda é verde, então é A, B, certo? Onde A significa que eu retirei a bola azul e V, que eu retirei a bola verde. Qual é a probabilidade disso acontecer? Bom, como eu estou fazendo as coisas em sequência e sem reposição, né? Então, a probabilidade de eu retirar a bola A vai ser a probabilidade de eu retirar a bola A do meu conjunto, que é o conjunto completo lá no espaço amostral cheio. Né? Mas, esse aqui, perdão, é só para retirar A. Eu tenho que organizar isso aqui da seguinte forma, tá? A primeira. Faz. Eu não consigo dentro da fórmula. A primeira sendo A, e a segunda sendo B. Tá? É isso que eu quero. A primeira bola sendo A e a segunda sendo B. Interseção significa que acontece ao mesmo tempo, está ali dentro da interseção. Então, a minha conexão é o E. União é o OU de conexão. Então, na pergunta tem OU, é união. Na pergunta tem E, é interseção. A união, a gente já viu que acaba resolvendo com somas. E a interseção, a gente está vendo que resolve produtos. Então, a gente vai fazer o produto de duas probabilidades, que vai ser a probabilidade de eu retirar a primeira, e a primeira ser A, vezes a probabilidade da segunda retirada ser B, dado que a primeira retirada foi A. Então, é o exemplo que nós temos. A probabilidade A, perdão, não é B, é V, a bola é verde. São 2 bolas verdes, né? Vamos ver. É. Primeiro, qual é a probabilidade de eu retirar a primeira bola e ela ser azul? Aí eu volto aqui, ó. Eu tenho 3 bolas azuis. 3 bolas. Então, isso aqui é uma fração, naturalmente. 3 décimos. 3 décimos. Vezes. Vezes a probabilidade de retirar a bola verde, dado que a anterior foi azul. Bom, aí eu volto aqui. Quantas bolas verdes nós temos? 5. 5. 3 décimos vezes 5 nonos. Certo? Eu tenho 5 bolas verdes. Só que agora eu só tenho 9 bolas, porque eu já retirei uma azul.
nessa condição aqui da retirada da bola azul. Tá? Então, isso aqui acaba sendo 3 décimos, 5 nonos. Isso aqui é fácil de resolver, porque 3 é múltiplo de 9, 10 é múltiplo de 5, né? 9 é múltiplo de 3. Né? Aí isso aqui vai dar quanto? Né? Vai dar 15 noventavos, 1/6. 1/6. Né? Aqui vai estar 2, né? E aqui vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho aqui 1/6. Agora, e se eu perguntasse qual é a probabilidade de as duas bolas serem azuis? No caso, vai As duas, ser. as duas são azuis. Sim, vai ser 3 décimos vezes Aí, 2 nonos. vamos lá pela didática primeiro. A didática é a organização das coisas. Azul e azul. Né? Azul e azul significa a probabilidade de tirar a primeira ela ser azul vezes a probabilidade de eu tirar a segunda azul, dado que a primeira foi azul. Aí sim, qual é a probabilidade de eu retirar a primeira e ela ser azul? Eu tenho 3 bolas azuis, de um total de 10. Então, eu tenho 3 décimos. Novamente, qual é a probabilidade, dado que isso já aconteceu, né? Eu tirar novamente a azul. Como eu já tirei uma bola azul, eu só tenho 2 azuis. Então, eu tenho 2 azuis em um total de 9 bolas. Então, eu tenho 2 nonos. Novamente, é uma conta fácil de fazer, porque isso aqui, o 2 vai ficar 5 aqui embaixo, o 3 vai ficar 3 aqui embaixo. Então, vai dar 15 avos. Tá? E eu posso fazer também uma interseção tripla. Vamos supor que eu retire 3 bolas. Eu quero que a primeira seja azul, a segunda seja verde, a terceira seja... Qual é a outra cor? Seja preta. E aí eu vou fazendo a sequência. E nessa sequência eu vou diminuindo sempre o meu espaço amostral, porque eu estou sempre tirando a bola a mais. Né? Então, esses exemplos tem lá naquela lista de exercícios. Eu vou liberar daqui a pouco a sala para vocês. Tá? Aquela lista de exercícios tem exemplos dessa forma. Tem também exercícios dessa forma na apostila, no material. Tá certo? Então, vai ser bem rico nesse sentido, desse exemplo. Então, com isso aqui, eu tenho também, né, que as duas definições estão diretamente associadas. A probabilidade condicional com a probabilidade da interseção. Certo? Então, vamos lá. A outra probabilidade, lembrando que no final eu vou fazer um exercício que contempla essas probabilidades de uma forma bem interessante. A outra probabilidade é o outro elemento, né, dessa aula é a independência de eventos. Tá? Lembrando aqui, ó, voltando aqui, aqui o trabalho é todo feito em torno da questão do dado, do lançamento do dado. Tá? Mas aqui tem um exemplo, tá vendo? Tá? Esse tipo de exemplo aqui eu acho muito interessante, eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Vou pegar esse exemplo aqui, tá? E vou melhorar, vou colocar alguns elementos a mais. Tá? Ele é bem interessante, tem duas perguntas aqui, mas eu vou fazer uma coisa mais reformulada. E vou incluir também os elementos aqui de... Cadê? Não como lei de probabilidade, tá? Não precisa se preocupar muito com esses detalhes, porque afinal de... Aqui, ó. Regra de multiplicação é onde vem a probabilidade da interseção, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? E aí tem outros tipos de exemplos, tá certo? Tem essas cadeias que vocês vão ver depois com mais detalhe quando a gente estiver trabalhando os teoremas. E independência de eventos. Aqui. Independência de eventos. O que é uma definição de independência de eventos? Ela também tem a ver com a probabilidade condicional. Por quê? Porque eu vou dizer que um evento, os eventos são independentes, quando eu vou calcular essa probabilidade condicional, ela não depende dessa condição. Né? Independe, ela é independente disso. Então, a definição de independência, ela parte da probabilidade condicional.
Então, como ela não depende dessa condição, então, deixa eu, ok, independência de eventos. Dependência de eventos. Então, o que é que vai acontecer quando eu for tentar calcular a probabilidade condicional, né? Só que agora eu estou com eventos independentes. Então, se os eventos são independentes, ele não tem mais essa condição, essa condição já não acontece mais, porque ele não depende desse evento. Então, se ela não acontece mais, essa parte condicional simplesmente desaparece. Em outras palavras, P de A condicionado a B é exatamente o P de A. Ele não depende do acontecimento anterior. E onde vem o impacto sobre isso? O impacto sobre isso vem justamente na definição da probabilidade da interseção, que está aqui, né? Que na probabilidade da interseção, a gente tem que esse produto, onde o segundo é condicional ao primeiro, mas se houver a independência, essa probabilidade aqui, tem uma coisa errada aqui, agora sim. Essa probabilidade aqui, tá? Que é essa daqui, ela passa a ser apenas essa. Então, quando nós temos eventos independentes, a probabilidade da interseção acaba sendo produto das probabilidades. Então, são duas coisas interessantes de se levarem em consideração. Tá? Se os eventos são independentes, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Claro, se não são independentes, então acontece isso daqui, a condicional. Né? E quando nós temos a união, tá? A probabilidade da união só é a soma das probabilidades quando os eventos são mutuamente excludentes, quando a interseção é vazia e a probabilidade da interseção é zero. Tá? Então, nem a probabilidade da união, nem a probabilidade da interseção ocorrem diretamente na soma das probabilidades, nem no produto das probabilidades. Isso só vai ocorrer no caso da união, quando os eventos são mutuamente excludentes, e no caso da interseção, quando há independência de eventos. Certo? Bom, e levando em consideração isso, em que situação isso aí ocorre? Isso vai ocorrer, pegando o mesmo exemplo que eu estava utilizando antes, justamente quando essas retiradas aqui forem feitas com reposição. O que seria essa reposição? Eu vou lá, sorteio na urna uma determinada bola, verifico sua cor, e volto com essa bola para a urna e novamente faço uma nova retirada. O que é que muda? Muda, com relação ao exemplo anterior, que o espaço amostral continua sendo o mesmo. Né? É a forma de ter a reposição para que todos os elementos tenham a mesma chance de figurar, perdão, através de uma amostra aleatória simples. Né? Então, quando eu estou fazendo as retiradas com reposição, né, e eu quero saber qual é a probabilidade da primeira bola ser azul e a segunda ser verde, né? Aí eu caio aqui. Só que agora eu já não tenho mais a situação em que a urna vai ter uma bola a menos, porque eu fiz a reposição da bola azul que eu retirei. Então, como eu retirei a bola azul e coloquei de volta, agora eu estou aqui, novamente, P de A vezes P de V. E P de A são 3 em 10, e P de V são 5 em 10. Porque eu continuo com 10 bolas. Aquela azul que eu tirei, coloquei de volta. Tá? Claro que isso aqui vai mudar. Esse aqui vai ser 15 sobre 100. Ou 0,15. Né?
Mesma coisa nesse exemplo. E as duas azuis? Né? As duas azuis, como eu estou agora na situação com a retirada com reposição, eu já não tenho mais essa condição. Então, agora, eu estou apenas com a probabilidade da interseção igual ao produto das probabilidades, e novamente eu tenho 3 azuis que eu pus de volta, e o total das minhas bolas são 10. Eu tenho aqui 9 em 100, que é igual a 0,09. Certo? Então, essa que é a diferença, tá? Quando a gente trata de independência de eventos. Tá? Mas tem uma relação simples de você fazer esse tipo de verificação. Tá? Por exemplo, se você tem lá um experimento aleatório, que é criado no espaço amostral, e 2 eventos quaisquer. E aí pergunta, esses 2 eventos são independentes? Como você verifica se eles são independentes? Você verifica se 2 eventos A e B são independentes, se eles obedecem a essa igualdade aqui. E para isso você precisa saber calcular essa probabilidade e saber calcular cada uma dessas probabilidades separadas. Então, o exemplo que eu vou colocar agora, que é aquele exemplo que está ali no material, tá? Ele vai fazer exatamente isso. Deixa eu pegar aqui o exemplo e trabalhar todo esse tipo de probabilidade e trabalhar também independência de eventos. Deixa eu só chegar lá. Esse exemplo aqui, tá? Atividade de lazer, tá certo? Separado por sexo e tipo de cinema, praia e esporte. Então, o que seria isso daqui? Isso daqui é uma amostra de 100 pessoas que foi colocada numa distribuição de frequências, né? Chamada de distribuição com dupla entrada, uma entrada para uma variável e para outra variável. Essa variável sexo separa em masculino e feminino, e a variável atividade de lazer separa em cinema, praia e esporte. E aqui está a distribuição, né? Para entender essa distribuição, 10 pessoas do sexo masculino dizem que preferem atividade de lazer cinema. Né? Do total do sexo masculino, são 35 pessoas, tá? Sendo que 10 é cinema, 12 praia e 13 falou que prefere esporte. Mesma coisa com relação ao total da atividade e do sexo feminino. Então, bem distribuído aqui, as 100 pessoas feitas nessa amostra, você pode trabalhar diversas probabilidades nessa tabela, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, essas 2 perguntas que estão aqui, elas vão estar incluídas, tá, no exemplo. E no caso aqui, é o exemplo 9.1, material de vocês. Dada essa tabela aí, com essa distribuição de frequências, com dupla entrada, né, um grupo de 100 pessoas, pergunta-se, se eu selecionar uma pessoa desse grupo aleatoriamente, veja bem, eu preciso fazer esse tipo de questionamento. Se eu selecionar uma pessoa aleatoriamente, né, qual é a probabilidade de ela ser do sexo masculino? A primeira pergunta aqui, né? Selecionando a pessoa aleatoriamente, qual é a probabilidade de ser do sexo masculino? Então, o primeiro ponto, que já está lá, eu não vou repetir, é, selecionando uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade dela ser uma pessoa do sexo masculino? Pela definição de probabilidade, tá? O número de elementos do meu evento, que é o evento sexo masculino, que no total aqui tem 35 pessoas. Então, eu já posso inserir uma fórmula aqui, que é a probabilidade de M, estou colocando M como sexo masculino, tá? Vai ser igual ao número de elementos do conjunto M sobre o número de elementos de ômega. A gente já viu que isso é a definição de probabilidade. E o número de elementos de pessoas do conjunto do sexo masculino é 35.
e o espaço amostral é 100. Então, isso aqui é 0,35 ou 35 sobre 100. Segunda pergunta. Se a pessoa escolhida prefere praia como atividade de lazer, qual é a probabilidade que ela seja uma pessoa do sexo masculino? Tá? Se ela prefere praia, qual é a probabilidade de ela ser do sexo masculino? Essa pergunta é essa daqui, ó. Qual é a probabilidade de ela ser do sexo masculino, dado que ela prefere praia? Tá vendo? Se ela prefere praia, essa é a condição. Qual é a probabilidade? Aí a pergunta. Que seja do sexo masculino, homem. Eu estou assumindo que o evento sexo masculino é M, tá? E que o evento praia é P. Então, eu estou transformando aquela pergunta no formato matemático. Eu quero saber a probabilidade de M dado P. Como a gente já sabe a fórmula da probabilidade condicional, então a gente aplica ela. Qual é a fórmula da probabilidade condicional? É a probabilidade da interseção, que no caso seria M interseção P, sobre a probabilidade. Agora, eu mudei o meu espaço amostral, lembra? Quando a gente faz a probabilidade condicional, agora o meu espaço amostral depende de P. Então, qual é a probabilidade de M interseção P? Ou seja, a pessoa ser do sexo masculino e preferir praia. São 12 pessoas do sexo masculino que preferem praia, tá aqui. 12 pessoas preferem praia. De um total de 100, o meu espaço amostral continua sendo 100. Então, essa primeira probabilidade aqui de cima, tá? Ela é 12 sobre 100. E a segunda probabilidade do denominador é a probabilidade de a pessoa selecionada preferir praia. E aí eu venho aqui, ó, praia. Quantos preferem praia? 53 de um total de 100. Então, eu tenho novamente aqui outra probabilidade. Agora, 53 sobre 100. Então, essa primeira probabilidade da interseção, esse numerador aqui, e a segunda, esse denominador. Olha que o denominador é o mesmo, tá? 100, 100. É uma divisão de fração com o mesmo denominador. Então, isso aqui nada mais é do que 12 por 53. Tá? É uma conta que eu não sei fazer, então a calculadora faz para mim. 22,64. Então, isso aqui é igual a 0,2264. Resolvido. Essa é a probabilidade. Tá? É a probabilidade que responde a essa pergunta do item 2. Se a pessoa escolhida prefere praia como atividade de lazer, qual é a probabilidade que ela seja um homem? Essa probabilidade, que é a probabilidade condicional de M dado P, é 0,22. Agora vem as minhas perguntas. Né? Eu olhando para aquela tabela lá, eu pergunto, qual é a probabilidade de uma pessoa selecionada aleatoriamente ser do sexo feminino ou preferir esportes? Qual é a probabilidade de uma pessoa selecionada nesse grupo aqui ser do sexo feminino ou preferir esportes? Então, olha o ou aparecendo aí. E eu falei para vocês que quando a gente se depara com esse ou, eu estou tratando de uma probabilidade da união. Né? Ser do sexo feminino, variável aí, eu estou assumindo, né, F, para evento. União, eu coloquei aqui, preferi esporte. Então, união esporte. Pela definição da probabilidade da união, né, é do sexo feminino ou prefere esporte. Então, pela definição, é P de F mais P de E menos P de F
interseção é. Eu conheço cada uma dessas probabilidades, olhando para aquela tabela eu consigo encontrar. Quem é o PDF? PDF é a probabilidade de eu selecionar uma pessoa e ela ser do sexo feminino. Quantas pessoas do sexo feminino eu tenho? 65. De um total de 100. Então, isso aqui é igual a 60. Mais. PDE. Qual é a probabilidade de selecionar a pessoa? Ela preferir esporte. 22 de um total de 100. Então, eu tenho aqui 22 de um total de 100. Menos a interseção. O que é a interseção F e interseção E? É exatamente as pessoas do sexo feminino que preferem esporte. Eu tenho aqui que são 9 de um total de 100. Então, 9 sobre 100. O resto aqui é conta, né? A gente pode aproveitar que eu estou com o mesmo denominador, né? E fazer a operação no numerador sobre o mesmo denominador. Que seria 65 mais 22 menos 9. Não sei fazer conta, então eu faço aqui. 65 mais 22 menos 9, 78. Então, isso aqui vai dar 78 sobre 100, que é igual a 0,78. Então, respondido também que a probabilidade de eu chegar nesse grupo aqui e perguntar, selecionar uma pessoa aleatoriamente e ela ser uma pessoa do sexo feminino ou preferir esporte como atividade de lazer, essa probabilidade é 0,78 ou equivalente a 78% de um total de 100. Certo? Se eu fizer outra pergunta, qual é a probabilidade de ser do sexo feminino e preferir esportes? Ah, professor, você acabou de fazer essa pergunta. Não, não fiz essa pergunta. A pergunta 3 foi, qual é a probabilidade da pessoa ser do sexo feminino ou preferir esportes? Agora eu quero saber qual é a probabilidade de ser do sexo feminino e preferir esportes. Quando eu falei ou, eu caí na união. Agora, quando eu falo e, eu caio na interseção. E a interseção é até mais fácil, né? Ela já está aqui, né? Ela já foi resolvida, que é só chegar aqui e ver exatamente o número de pessoas de sexo feminino que preferem esportes, que são 9. Então, eu tenho aqui 0,09 resolvido quando eu pergunto e, que é justamente o que está na interseção. Ah, o que foi que tinha perguntado aqui no item 2? Tá lá. Vamos ver lá no exemplo. O exemplo dizia aqui, ó. Se a pessoa escolhida prefere praia como atividade de lazer, qual é a probabilidade que ela seja um homem? Aí eu quero fazer o contrário agora. Se a pessoa escolhida é do sexo masculino, qual é a probabilidade dela preferir praia? Será que é a mesma coisa? Será que vai dar o mesmo resultado? Eu mudei aqui as variáveis. Se a pessoa escolhida for do sexo masculino, qual é a probabilidade dela preferir praia? Veja bem, a condição que eu estou colocando agora é que a pessoa seja do sexo masculino. E a probabilidade que eu estou pedindo é de ela preferir praia. Então, nesse novo item aqui que eu estou colocando, não é o 3, não. É o 5. Tá aqui. Nesse novo item, né, eu estou interessado em saber qual é a probabilidade condicional de a pessoa preferir praia, dada a condição que eu coloquei, ser do sexo masculino. É diferente da anterior? Olha aqui o 2. O 2 é a probabilidade de M dado P. O 5 é a probabilidade de P dado M. A gente vai lá para a definição. Né? Eu estou querendo saber se vai dar a mesma coisa. Qual é a definição? Probabilidade da interseção, né? P interseção M, que é a mesma coisa de M interseção P, sobre a probabilidade da condição. E no meu caso agora, o meu condicional é ser do sexo masculino. É o M. Vamos lá. Qual é a probabilidade de P interseção M?
Pessoas do sexo masculino que preferem praia são 12, de um total de 100. Então, eu tenho aqui 12 sobre 100. Isso daqui sobre P de M. Qual é a probabilidade de eu selecionar uma pessoa aqui ser do sexo masculino? Olha o 35 total. sobre 100. 35 pessoas do sexo masculino. Tem um total de 100. Então, ó. 35 sobre 100. A mesma coisa. Aqui é 100. Aqui é 100. Divisão de fração com o mesmo denominador. 12 sobre 35. 12 sobre 35. Eu não sei fazer essa conta. Mas tem quem faça para mim. Tá aqui, ó. 0,34, aqui mesmo a gente está vendo que é diferente, que o outro deu 0,22. 0,3428, a gente já viu com arredondamento, fica 29. Então, 0,3429. Então, essas probabilidades, elas não são iguais. Tá? Pode ocorrer de acontecer a coincidência, mas não são iguais. Tá? P de M dado P, 0,22. P de P dado M, 0,34. Probabilidade de feminino ou esporte é diferente de probabilidade de feminino e esporte. Tá? E por fim, né, eu acho que eu já coloquei situações semelhantes, né, para cada um tipo de situação que a gente pode encontrar naquela tabelinha, que eu acho muito importante. Né? E por fim, nós vamos colocar a situação de independência. Né? O que é que a gente estudou sobre independência de eventos? Um evento é independente do outro, como não depende da sua condição. Então, a consequência disso é que a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. Se a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades, então, como é que eu faço para verificar no item 6? Tá? Verifique se os eventos. Aí eu vou colocar os eventos. Tá? Ser do sexo masculino e preferir. Qual é o outro que tem lá? É cinema? Cinema, né? Preferir cinema como atividade de lazer são independentes. É isso que eu quero saber. Verifique se os eventos, né? Vou até mudar a cor aqui para ele ser destacado. Verifique se os eventos ser do sexo masculino e preferir cinema como atividade de lazer são independentes. Como é que eu verifico isso? Aí é que vem a parte boa. Uma consequência da independência de eventos é isso aqui, ó. Se os dois eventos são independentes, isso aqui acontece. Então, se eu conseguir verificar essa igualdade, então eu consegui verificar a independência. Então, como é que eu verifico essa igualdade? Eu preciso saber quem é cada uma dessas probabilidades aqui. Qual é a probabilidade de A interseção B? Neste caso aqui, quem é A e quem é B? Né? Quem são os eventos? Eu tenho o evento M, né? A pessoa ser do sexo masculino. Eu tenho o evento C, a pessoa cinema, preferir cinema. Então, meus eventos são M e C. Então, eu preciso verificar se isso aqui vai acontecer. Se a probabilidade de M, interseção, C minúsculo, interseção C é igual ao mesmo que eu calcular a probabilidade de M separadamente e multiplicar pela probabilidade de C. A gente só tem um jeito de saber isso, calculando cada uma dessas probabilidades e verificando essa igualdade.
Então, vamos lá. Quem é P de M interseção C? P de M interseção C, a gente já viu aqui, né, que sempre que eu tiver pessoa do sexo masculino que prefere cinema, eu vou estar distribuído aqui na tabela dessa forma. Neste caso aqui, são 10 pessoas do sexo masculino que preferem cinema. Então, a interseção MC é 10 sobre 100. Então, eu já tenho essa probabilidade, que é uma probabilidade até legal de se calcular, né? Igual a 10 sobre 100, é igual a 0,10, ou 0,1, ou 10%. Tá? O que eu preciso que aconteça agora é que o produto desses dois seja igual a 0,1. Se não for igual a 0,1, não são independentes. Se for igual a 0,1, são independentes. Vamos lá. P de M. Quem é o P de M? Volta lá. Quantas pessoas de sexo masculino? 35. Tem um total de 100. Então, eu tenho aqui 0,35. Opa. 0,35. P de C. Quem é o P de C? De novo. Cinema, eu tenho um total de 25, né? Em um universo de 100. Isso vai dar 0,25. Quem seria P de M vezes P de C? 0,35 vezes 0,25. Como eu não sei fazer essa conta, eu venho para cá. 0,25 vezes 0,35. 0,0875, que é diferente de 0,1. Então, como o produto, então, eu preciso fazer essa justificativa, tá? Como P de M, exceção C, diferente do produto de P de M com P de C, então, a resposta é os eventos, colocando o nome completo, né? Não são independentes. Dúvidas? Ok? Então, a título dessa aula 9 aqui, né? O que se quer, o que se deseja, né? Verificar essas probabilidades, probabilidade condicional, eu aproveitei calculando probabilidade da união aqui, da interseção, tá vendo? Aqui esse exercício também é parecido, né? Então vocês podem verificar. Aqui eu acho que acontece essa coisa da independência, tá? Dá para verificar a independência aqui, de ser independente. Tá? E a questão da independência também, certo? Tenho aqui exemplos, tá? A definição de independência aqui, como eu coloquei para vocês, tá? Se A e B são independentes, ocorre isso aqui, probabilidade da interseção, produto das probabilidades. Mas a definição de independência, ela está aqui, ó. São independentes se isso aqui acontece. Se P de A não depende do condicional B, então é o próprio P de A. Tá bom? Então, por conta disso, tá? Aqui tem vários exemplos, vários exercícios, um resuminho desse conteúdo, e mais exercícios, e cada exercício desse vem com as resoluções. Vem tudo resolvido bonitinho. Já vem tudo com solução. Tá? E aí, com essas soluções, certo? Você pode estudar à vontade esse material. Também eu vou liberar agora para vocês
tá? Vou liberar agora essa semana 4 aqui, que aí eu vou liberar a aula 10, que vai ser a nossa aula de quarta-feira, e a lista 3, que é a lista de exercícios que se referem a esse material aqui, tá certo? Liberando isso aqui, vocês já vão ter acesso tanto às aulas gravadas sobre esses dois conteúdos, também com relação a essa próxima aula aqui, que a gente vai fazer semana que vem, quarta-feira. Ela gravada, tem uma paródia aqui interessante, para vocês virem, mas você precisa conhecer esses teoremas para ver essa paródia, a paródia do Bad Guy. Não sei fazer, tá? Mas vocês vão ter todo o material disponível e também a aula 10, tá? Que eu prefiro que ela seja vista separadamente, tá? Deixar vocês fazerem esses exercícios aí, material, lista, exemplos e exercício da apostila, para que a gente veja apenas os teoremas na próxima aula, tá? Eu gosto de ver eles separadamente, tratar eles separadamente, que é bem mais interessante. Tá bom? Alguma dúvida? Não, foi bem claro. Obrigado, tá, professor? Eu que agradeço a vocês. Sim, eu vou. Essa lista eu provavelmente não vou conseguir fazer até a quarta, porque vai ser da aula da quarta, mas semana que vem não tem aula, né? Assim, não, semana que vem vai ser aula de exemplos, exercícios e revisão. E dúvida, basicamente, E né? dúvidas, exatamente. Tá, não, Basicamente, então tirar eu vou fazer a dúvidas. lista, vou fazer todas as listas e tirar dúvida. Isso, exatamente. Eu também tenho que fazer dois. Obrigado, tá? Perfeito.